And the Lord has sent a special message for you this E evening. o Senhor enviou uma mensagem especial para você nesta noite. I have been compelled by the Spirit of God Eu tenho sido compelido pelo Espírito de Deus to examine and share with you the gospel of the Old Testament. a examinar e compartilhar com vocês o Evangelho contido no Antigo Testamento. And it is Joseph that captures my attention in the Old Testament book of Genesis. E é José que capta minha atenção no livro do Antigo Testamento chamado Gênesis. And there's a lesson that we're going to learn from Joseph this evening. E há uma lição que vamos aprender na vida de José nesta noite. Let us pray. Vamos orar. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, please send your sweet Spirit to continue to abide with us right now. por favor, envia teu doce Espírito para habitar entre nós agora. I pray in Jesus' name. Eu oro em nome de Jesus. Amen. Amém. Did you know that 25% of the book of Genesis is about Joseph? Você sabia que 25% do livro do Gênesis fala a respeito de José? 25% of the book of Genesis is devoted to Joseph. 25% do livro do Gênesis é dedicado a José. And he is not even in the messianic line. E ele nem mesmo faz parte da linhagem messiânica. If we wrote the book of Genesis, Se nós tivéssemos sido autores do livro de Gênesis, we might have devoted most of the pages to Adam and Eve, quem sabe teríamos dedicado a maior parte das páginas a Adão e Eva, or Noah, ou a Noé, or maybe Abraham, Isaac, or Jacob, ou quem sabe Abraão, Isaac e Jacó, or even Judah, ou até mesmo Judá. because Jesus Christ came from the line of Judah, not Joseph. Porque Jesus Cristo é descendente da linhagem de Judá, mas não de José. But there are over 12 chapters in Genesis devoted to Joseph. Mas há mais de 12 capítulos do Gênesis que são dedicados a José. A man not even in the messianic line. Homem que nem mesmo faz parte da linhagem messiânica. Why did God do that? Por que Deus fez assim? Because there is something more important than being in the messianic line. Porque há algo mais importante do que simplesmente pertencer à linhagem messiânica. It is not to be in the messianic line, Não é o fato de pertencer à linhagem messiânica o mais importante, but it's to be in the messianic likeness. mas ser feito à semelhança do Messias. And there isn't a person in the entire Bible E não há uma pessoa em toda a Bíblia that foreshadows, symbolizes, or is more like Jesus than Joseph. que dá um prenúncio e é um símbolo permanente do que Jesus foi, do que José. Em toda a Bíblia, ele é o personagem. Everywhere you touch the story of Joseph, Em cada ponto que você tocar da história de José, you will think about Jesus, você vai se lembrar e pensar em Jesus. the father's well-beloved son. O filho amado de seu pai, He came up in a blended family. ele veio e foi criado numa família mista. He came into his own, and his own received him not. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. They were moved with envy, and he was sold out for the price of a slave. Eles sentiram inveja dele e o venderam a preço de escravo. He was rejected by his brethren, his kinsmen. Foi rejeitado por seus irmãos, por seus concidadãos. He was handed over to the Gentiles and made an object of false witness. Ele foi entregue por seus amigos e foi objeto de falso testemunho. He was made to suffer for sins that were not his own. Ele sofreu por pecados que não eram dele. They put him in the prison house of death. Eles o colocaram na casa de prisão chamada morte. But he is not long in that prison house of death before he has the keys. Mas não por muito tempo, estando ali na casa da morte, foram dadas a ele as chaves daquele lugar. You see, everywhere you touch the story of Joseph, Perceba, em cada lugar que você toque na história de José, you think about Jesus. você vai pensar em Jesus. And so, what have I learned from Joseph? Então, o que eu aprendi com José? I have learned about theoretical trust and philosophical faith in God. Eu aprendi sobre a confiança teórica e a fé filosófica que desenvolvemos em Deus. All of us, arrayed as we are in the clothes of our own mortality, Todos nós já nos deparamos com as vestimentas de nossa própria mortalidade. have discovered that life is never lived on flat ground. Nós já descobrimos que a nossa vida nunca ela é vivida apenas em uma linha reta.
Our days are not marked by cloudless skies, Não é um plano, nossos dias não são marcados por dias sem qualquer nuvens. and our boats do not sail on calm seas. E nosso navio não navega por mares calmos. And I know we do not want to have to walk on rocky ground. E é claro que nós não temos o desejo de caminhar em terrenos pedregosos. We do not want folks raining on our parade. Não queremos que as pessoas reinem em nosso momento, em nosso contexto. And if we take an ocean cruise, our expectations are that our seas will not be rough and choppy. E se formos fazer um cruzeiro, nossa expectativa é que o cruzeiro vá tranquilo e calmamente, que não haja muita turbulência. It seems we are always captured between today's realities and tomorrow's hopes. Parece que sempre estamos nos deparando com a realidade de hoje e as esperanças do amanhã. Howard Thurman, in his literary classic Deep River, Howard Thurman, em seu clássico literário Deep River, O Rio Profundo, suggests that life is filled with baffling contradiction of human experiences. sugere que a vida ela se compõe de cenas e contextos que são contraditórios. Or to restate it, Ou, em outras palavras, we are always living between life's ups and nós downs. estamos sempre vivendo entre altos e baixos que a vida nos proporciona. Every moment of our lives, we are living between life's ups and downs. Cada momento de nossa vida estamos vivendo em altos e baixos. And one of the keys to life is to find out how to handle the seesaw of life. E uma das chaves para a vida é como aprender a lidar com o balanço da vida, com a gangorra da vida. I have discovered that we are up one day and down the next. Eu me descobri que em alguns dias nós estamos no alto e em outros estamos no baixo. I may be happy one minute, Eu posso but estar before you know feliz it, no momento, mas I may antes de be sad perceber, the next. eu já vou estar triste no segundo. Haven't you discovered that for yourself, life is composed of alternating currents? Você já não descobriu isso por si mesmo, que a vida é composta de correntes alternadas? We are sometimes right, we are sometimes wrong. Algumas vezes nós estamos corretos, outras vezes estamos equivocados. We are sometimes on the mountaintop, sometimes in the valley. Algumas vezes estamos no topo da montanha e outras vezes estamos no vale. We are sometimes standing in the sunlight of our own personal victories, Algumas vezes estamos sob o brilho do sol de nossas próprias vitórias. and sometimes we're bathed in the depressive gloom of our own failures and shame. E outras vezes nos escondemos por trás das trevas e da sombra de nossa própria vergonha e derrotas. We are sometimes appreciated Algumas vezes somos bem-quistos, and sometimes misunderstood. outras vezes mal compreendidos. We are sometimes hated and Algum- sometimes loved. Algumas vezes somos odiados e outras vezes amados. The senior Adventists, they used to say, Os antigos adventistas costumavam dizer: I am sometimes up, I'm sometimes down, I'm almost level to the ground. algumas vezes estou para cima, outras vezes estou para baixo. Eu me sinto como se estivesse nivelado. They realized the truth of our reality, Eles perceberam que a verdade a respeito de nossa realidade that we are always living between life's ups and downs. é que estamos sempre vivendo entre altos e baixos. Then there is a lesson that I have learned from this man named Joseph. Então, há aqui uma lição que eu aprendi com esse homem, cujo nome é José. You guys know about Vocês Joseph. conhecem a história de José? His name means God may add. Seu nome significa Deus acrescenta. You guys know about Joseph, Vocês conhecem a história de José? the 11th son of Jacob and the first of his wife Rachel. O 11º filho de Jacó e o primeiro de sua esposa Raquel. You know about Joseph. Vocês sabem a respeito de José? Not only because of his name and his parents, but because of his coat of many colors. Não somente por seu nome, pelo nome de seus pais, mas também pelo casaco colorido que ele ganhou. If there was anyone in the entire scripture who lived between the ups and downs of life, Se há alguém em toda a Escritura que tenha convivido com esses altos e baixos da vida, it was this man named Joseph. esse alguém foi esse homem chamado José. Consider the ups and downs of Joseph. Considere os altos e baixos na vida de José. Joseph was up because José- he was the beloved son of his father. José estava no alto, porque ele era o filho amado de seu pai Jacó. So beloved was he that the Bible records that Jacob loved Joseph more than his other children. Tão amado que a Bíblia chega a dizer que Jacó o considerava acima dos seus irmãos, considerava José e amava José mais do que a seus irmãos. And that is why he gave him the coat of many colors. E é por isso que Jacó presenteou José com aquele casaco multicolorido. The coat that would be the sign and symbol of his father's favor. Aquele casaco que seria o sinal e símbolo do favor de seu pai.
Joseph was down, however, No entanto, José estava para baixo, because that very coat, porque aquele mesmo casaco, that symbol of power and authority and favor, aquele símbolo de poder, autoridade e favorecimento, was the very thing that caused his brothers to hate him. foi exatamente o que causou em seus irmãos ódio. Joseph was up José estava no alto, because it looked like he was going somewhere. porque parecia que ele tinha um futuro promissor, estava indo para algum lugar. Plans had been made for his professional and personal growth and Planos development. foram feitos para o seu crescimento pessoal e profissional, para o seu desenvolvimento. He had been groomed for leadership, Ele havia sido moldado e formado para a liderança. and his daddy saw to it that he was dressed for success. E seu papai garantiu e certificou-se de que ele estava preparado e vestido para o sucesso. But Joseph was down Mas José estava para baixo, because it's extremely hard to be successful when you're down in a pit. porque é tremendamente difícil alcançar sucesso quando você está lá no fundo do poço. It's hard to achieve your professional objectives when your brothers, É difícil alcançar seus objetivos pessoais quando seus irmãos, those who have the same blood as your father in their veins, aqueles que possuem o mesmo sangue de seu pai em suas veias, wrap you up and drop you down in a hole where no one will be able to see you or hear you. o amarram e te lançam no fundo de um poço onde ninguém vai poder vê-lo ou ouvi-lo. In order to understand Joseph, Para que você possa compreender José, you must be able to see that Joseph was up você precisa ser capaz de entender que José estava no alto. in terms of his own personal identity. Perceba, em termos de sua identidade pessoal. Joseph was a man that some might say was untimely born. José era um homem que você pode dizer, era um homem à frente de seu tempo. Unlike his brothers, he had a view of the future. Diferentemente de seus irmãos, ele tinha uma perspectiva do futuro. Joseph had a dream for his place and purpose in the world. Ele recebera um sonho com relação ao seu lugar e o seu futuro no mundo. Joseph understood both agriculture and astronomy. José compreendia tanto de agronomia quanto de astronomia. Joseph understood the earth and things of the heavens as well as spiritual things. José compreendia das coisas da terra, do céu e também das coisas espirituais. Joseph was up, José estava no alto, but Joseph was also down. mas José também estava na When parte you baixa. dream dreams and see visions, somebody will not understand. Porque quando você sonha sonhos e quando você recebe visões, alguém não vai entender. When you serve God and are determined to do a thus saith the Lord, you will become a threat to Satan. Quando você serve a Deus e se dispõe em seu coração a fazer o que o assim diz o Senhor, alguém não vai gostar do que você está fazendo. And Satan will war against you. E Satanás vai entrar em guerra contra você. When you begin to function on a level that is more celestial than terrestrial, Quando você começar a operar em um nível que é mais celestial que terreno, somebody will think you're just trying to show off. alguém vai pensar que você está simplesmente tentando se exibir. And that is why Satan tried to kill the dream and the E é dreamer. exatamente por isso que Satanás tentou matar o sonho e o sonhador. What the brothers said was, behold, the dreamer cometh. E veja o que os irmãos disseram: olha, eis o sonhador. Come now, therefore, and let us slay him, and we shall see what happens to his dreams. Vamos então matá-lo e perceber o que vai acontecer com seus sonhos. And so his brothers, Portanto, seus irmãos, his family members, seus membros de família, sold him to the passing Ishmaelite merchant. o venderam para os mercadores ismaelitas que estavam de passagem. His brothers Seus irmãos sold him for 20 pieces of silver. o venderam por 20 moedas de prata. And whenever a member of your own household sells you out and sells you cheap, E quando um membro de sua casa te vende e vende a um preço barato, you are going down. você vai experimentar um momento baixo. On the other hand, you might say that Joseph was up. Por outro lado, você pode dizer, mas José estava no alto. When the Ishmaelites decided to purchase him, Quando os ismaelitas decidiram comprá-lo. because his brothers took him out of the pit where he would have certainly died and his life was extended. Porque, em consequência disso, seus irmãos o tiraram do poço e então sua vida foi estendida por ter sido comprado. So Joseph was up, Então, José estava no alto, but he was also down mas in that também very same estava no moment. baixo naquele mesmo momento. Those Ishmaelites sold him into slavery. Aqueles ismaelitas o venderam à escravidão. But even in slavery, one might say that Joseph was up. Mas mesmo em meio à escravidão, alguém poderia dizer, mas José estava vivendo um ponto alto. Because he was sold into the hands of an Egyptian named Potiphar. Porque ele foi vendido para as mãos de um egípcio chamado Potifar.
It was there in the household of Potiphar that the Bible says Joseph was a prosperous man. Foi lá na casa de Potifar que a Bíblia diz que José tornara-se um homem próspero. Joseph was a slave, José era um escravo, but the Bible says he was prosperous. mas a Bíblia diz que ele era próspero. Joseph lived in the house of his master, José morava na casa de seu mestre and he found grace in his master's sight. e ele recebeu graça aos olhos de seu mestre. He was made overseer of the master's house. Ele foi colocado como o grande gerente da casa de seu mestre. And everything that the master had was controlled by Joseph. E tudo que seu mestre possuía era controlado e gerenciado por José. It looks like Joseph is up in his existence, Parece que José está num ponto alto de sua existência, but Joseph is also down. mas José também está num ponto baixo. Because Genesis 39:6 says in the King James Version, Porque Gênesis 39, verso 6 diz, na versão do Rei Tiago, King James, it says, and Joseph was a goodly person and well-favored. que é dito ali que José era um homem bom e favorecido. Now, the New International expands our view Agora, a nova versão internacional, ela abre a nossa perspectiva. because it says Joseph was well-built and handsome. Ela diz que José tinha boa estrutura corporal e era bonito. Now, I'm not making this stuff up. It's in the Bible. Eu não estou amen? inventando isso, está na Bíblia aqui, tá? Pode confiar, está na Bíblia. The original Hebrew text, literal translation says, O texto original em hebraico, a sua tradução literal diz: he was of good built and of good sight. ele era de boa estrutura e bom para se ver, para se enxergar. In other words, the brother had it going on. Em outras palavras, José estava com tudo. Joseph was well built. José tinha boa estrutura. The brother was fine. O rapaz era bonitão. And just at the moment when Joseph had it going on, E naquele exato momento, quanto se pensaria que José tinha tudo contribuindo para o seu sucesso? Potiphar's wife cast her eyes on him A esposa de Potifar lançou os olhos sobre ele and saw that he was well built and e handsome. percebeu que ele tinha boa estrutura e que era bonito. And let me tell you one thing this evening under the E inspiration of deixe-me God. lhes contar uma coisa hoje sobre inspiração e iluminação de Deus. When any Potiphar's wife finds out that you are well built and handsome, Sempre quando essas mulheres de Potifar por aí descobrirem que você tem boa estrutura e que você é bonito, it's a good chance you're going down. há boas chances de que você vai parar lá embaixo. Then Joseph was thrown into prison, so he was down. Então José foi lançado na prisão. Ele estava experimentando um momento para baixo. And even in prison, you might say he was up Mas mesmo na prisão, você poderia dizer, mas ele está num alto. because he was placed over all the management of the prison. Porque ele foi colocado como gerente geral da prisão. Well, you guys know the rest of Não, the vocês story. conhecem o resto da história. Let me rush on to my points because you know about the baker and then the butler. Deixa eu me adiantar para os pontos principais. Vocês conhecem a história, o Pharaoh's padeiro, o dreams. copeiro, o sonho do faraó, 7 cows, 7 ears of corn, as 7 vacas, os anos com o milho, a demonstration of prophetic interpretation from God. a demonstração da parte de Deus de poder para interpretar sonhos, interpretação profética. And at last, Joseph is placed over all the affairs of Pharaoh. E finalmente José é colocado como o grande coordenador dos negócios de Faraó. Joseph was given charge over all the food of the land. José recebeu a incumbência de governar e cuidar dos assuntos de alimento de todo o reino. Joseph knew how to live with life's ups and downs. José aprendeu a viver com os altos e baixos da vida. And the Lord sent a message for you about trust and faith in God. E o Senhor enviou hoje uma mensagem para você sobre confiança e fé em Deus. No matter what situation you find yourselves in. Não importa sobre quais circunstâncias você for acometido. And so with a lens of a spiritual aperture opened wide, Então, com as lentes espirituais bem amplificadas, we need to hear from Joseph today. nós precisamos ouvir o testemunho de José hoje. I have been preaching all week long, so Eu we need já to hear from Joseph. estou right? pregando a semana inteira. Eu acho que chegou a hora de ouvirmos de José, não é? Well, let me stop preaching and get Joseph in here. Come here, Joseph. Então Come deixa eu here, parar de pregar e Joseph, vamos chamar José para vir tell aqui. us how you handle a crisis situation in your life. José, conte pra gente como é que você tem lidado com uma situação de crise em sua própria vida. Welcome, Joseph. Bem-vindo, José. Boa noite. Boa noite. Good evening. Well, thank you for
having me here this evening. Muito obrigado por me receberem aqui esta noite. This crisis I had came out of some peculiar and painful circumstances. Esta crise que me aconteceu, que me acometeu, ela veio de circunstâncias peculiares. Just when I thought I had it made, Quando the eu, bottom dropped out. quando eu achava que estava com tudo, o meu chão se abriu. Just when I had the favor of my father and wore his coat of many colors, Quando parecia que eu tinha o favor do meu pai e ganhei dele aquele casaco colorido, storm clouds gathered on my horizon. no meu horizonte se formou uma tempestade com nuvens negras. Just when I had a bright future before me, Quando parecia que eu tinha um futuro promissor à frente, and it looked like all my dreams would come true, e parecia que todos os meus sonhos se realizariam, that was the moment when everything broke down. foi naquele exato momento que tudo se despedaçou. Listen to what happened to me. Ouça o que aconteceu comigo. I was despised by my brothers. Eu fui desprezado e odiado por meus I was irmãos. thrown in a dark pit. Eu fui lançado num poço escuro. My coat was smeared with blood, Meu casaco foi manchado de sangue and I was left for dead. e eu fui lançado ali para morrer. I was sold into slavery to the Ishmaelites. Fui vendido como escravo para os ismaelitas. I rose up to a position of prominence in the household of Potiphar. Ainda assim, alcancei posição de proeminência na casa de Potifar. But then Potiphar's wife falsely accused me of sexual harassment and attempted rape. Então a esposa de Potifar me acusou falsamente de assédio sexual e tentativa de estupro. I wound up in jail with the butler and the baker. Eu fui acabar na prisão com um padeiro e um copeiro. I took on a calling as a dream interpreter. Eu recebi um convite para ser intérprete de sonhos. And it was years, E anos se passaram. years before I saw my brothers again. Anos até que eu pude reencontrar-me com meus irmãos. I don't know how long it had been since I had seen Reuben and Simeon, Eu não lembro quanto tempo havia passado até que eu pude rever Rubens e Simeão, Issachar, Dan, and Benjamin, and all the rest. Issacar, Dan, Benjamim e todos os demais. But one day when I finally saw them, Mas um dia, quando finalmente eu os reencontrei, I remembered what they had done to me. eu me lembrei do que eles haviam feito contra mim. When I saw them, Quando eu os vi, I remembered how they had tried to destroy my life. eu lembrei de como eles tentaram destruir minha vida. When I saw them, Quando eu os vi, I remember how they had placed my life in jeopardy. eu me lembrei de como eles colocaram minha vida em perigo. And when I saw them, E quando eu os vi, I remember the pain and the suffering and the anguish eu me lembrei da dor, do sofrimento e da agonia because of their jealousy and hatred toward me. por causa da sua inveja e do ódio direcionados a mim. And when I saw them, I remembered how dehumanized I felt. E quando eu os vi, eu percebi quão desumanizado eu me senti. I remember the alienation, the bitterness and anger in my heart that caused me to want to strike back at them. Eu me lembrei da alienação, da amargura no coração, que me motivou a devolver tudo o que eles tinham feito de mal contra mim. But then Mas então, I remembered how good God had been to me in spite of the injustices my brothers had done to me. eu me lembrei de quão bom Deus tinha sido comigo a despeito de toda a injustiça que meus irmãos haviam cometido contra mim. I remember how God had blessed me in the face of my Eu me adversaries. lembrei como Deus havia me abençoado em face de meus adversários. I remember how God made a way for me in the presence of my enemies. Eu me lembrei como Deus havia proporcionado um caminho para mim na frente, na presença dos meus inimigos. I remember how God protected me when I couldn't even protect myself. Eu me lembrei de como Deus me protegeu quando eu não pude proteger a mim mesmo. I remember how God lifted me up when my brothers put me down. Eu me lembrei como Deus havia me erguido, mesmo quando meus irmãos haviam me colocado para I baixo. remember how God gave me a job when I was in slavery and when I was in prison. Eu me lembrei de como Deus me deu uma oportunidade de trabalho, mesmo estando escravo em prisão. So I tell you what, how did I handle my crisis? Então eu posso lhes dizer como é que eu lidei com a minha crise. I know I'm speaking to a college crowd here today. Eu sei que eu estou falando aqui com um grupo de acadêmicos do ensino superior. I first decided to develop philosophical faith. Eu comecei desenvolvendo uma fé filosófica. I decided and determined that before I decided to act with my hands, Eu decidi e me determinei a, antes de agir com as mãos, I would think this thing through with my mind eu examinaria todo o processo com a minha mente. and try to understand what God was doing underneath the E obvious. tentaria compreender o que Deus estava fazendo além do óbvio.
I decided to develop a spiritual philosophical framework Eu decidi desenvolver um modelo filosófico espiritual that would permit me to understand why I was going through this season of tribulation. que permitiria que eu compreendesse por que estaria passando por aquele momento de tribulação. I decided to be cognitive and reflective Eu decidi ser cognitivo e reflexivo about the God process that was operative in my life sobre o processo conduzido por Deus que estava se operando em minha vida, in order to adequately describe what was happening to me. para que adequadamente eu pudesse descrever o que estava acontecendo comigo. And so when I finally had an opportunity to meet my brothers again, E então, quando finalmente tive a oportunidade de me reencontrar com meus irmãos, these fellows who had sabotaged me, aqueles rapazes que haviam sabotado, when I finally had a chance to come face to face quando eu finalmente tive a chance de encará-los frente a frente, with these folks who had terrorized me, com aqueles rapazes que haviam me aterrorizado, when I finally had my moment for retaliation and retribution, quando finalmente chegou a minha hora e o meu momento de retaliação e retribuição, when it was my turn for justifiable payback, quando foi o meu momento de um troco a ser dado de forma justificada, this is what I told them. foi o seguinte, o que eu disse para eles: But it's for you, mas é porque o que vocês fizeram, you thought evil against me, porque vocês pensaram em fazer o mal contra mim, but God meant it unto good, mas Deus transformou esse mal em algo bom, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. para que após esse processo, hoje, através de mim, pudessem muitas pessoas serem salvas, trazidas à vida. Does anybody know what God can take our negative and pull much positive out of it? Vocês aqui já sabem que Deus pode pegar uma circunstância negativa e extrair e construir dali algo positivo? Does anybody know that just the time when people try to tear you down, Alguém aí sabe que exatamente no momento quando as pessoas estão tentando te colocar para baixo, that is the very mechanism that God will use to build you up? é o mesmo mecanismo que Deus vai utilizar para te reconstruir? Then I decided to exercise theoretical trust. Então eu me propus a exercitar a confiança teórica. Now, theoretical trust is faith in God Percebam, a confiança teórica é fé em Deus that is born out of theory. que nasce de uma concepção teórica. Theoretical trust comes to the surface of our lives A compreensão teórica, ela vem da superfície de nossa vida when we do not know for certain what will happen, quando nós não temos certeza a respeito do que vai acontecer. but I have a theoretical construct in my mind Mas eu possuo uma construção teórica em minha mente that makes me believe the end will be consistent with my trust in God. que permite que eu acredite que o final, o resultado será consistente com o meu modelo de crença em Deus. I cannot control it, Eu não tenho controle sobre isso, but I am trusting. mas eu confio. I may not have any empirical evidence, Pode ser que eu não disponha de evidências empíricas, but I'm trusting. mas eu vou confiar nele. Based on the evidence at hand, Baseado nas evidências que estão à disposição, I'm trusting. estou confiando. My friends may even say that I'm foolish, Meus amigos podem até pensar que estou insano, but I'm trusting. mas eu permaneço confiando. When I thought about where I used to be Quando eu penso a respeito de onde eu costumava estar and then realized where I am now, e eu percebo onde estou agora, I knew I could do one of two things. eu percebo que eu poderia ter feito uma de duas coisas. I could curse God and die, Poderia ter amaldiçoado a Deus e morrido, or I could trust in the God of my ou salvation. poderia confiar no Deus da minha salvação. I had a choice. Eu tinha uma escolha. I could decide that it appeared God had turned his back on me, Poderia decidir entender que Deus havia dado as costas para mim, and so I could turn my back on God. e então eu também poderia dar as costas para Ele. Or I could decide that in spite of evidence to the contrary, Ou eu poderia decidir que, a despeito de evidências contrárias, I could decide to stay with God eu poderia decidir permanecer com Deus, with the somewhat bold and curious belief that God would stay with me. com um tipo de confiança ousada de que Deus permaneceria comigo também. I could choose to give up my walk with my Eu Savior podia escolher abandonar a caminhada com meu Salvador or keep on going with my God. ou continuar caminhando com o meu Deus. I had this yet unproven theory Eu possuía esta teoria ainda não comprovada
it's a little theoretical. É de fato um pouco teórica. I do not have any evidence to support my conclusion. Eu não tenho evidências para dar suporte às minhas conclusões. I don't have any data as an underpinning to my claim. Eu não possuo dados para darem confirmação às minhas afirmações. But I have decided to concur with Job Mas eu decidi entrar em concordância com o que Jó disse, when Job said, though he slay me, quando ele falou que mesmo que me fira, mesmo que me mate, yet will I trust in him. ainda assim nele confiarei. And so I was inspired by the Spirit of God to tell you that in your life, as you seek to respond to a crisis situation, Então eu fui iluminado pelo Espírito de Deus para lhes dizer que você, em sua vida, ao lidar com momentos de crise, it may be that you just need to trust him. pode ser que simplesmente o necessário seja que você confie. I tell you the truth, when you do not know what he is doing, Eu lhes digo a verdade, quando você não sabe o que ele está fazendo, trust him. confie nele. When you do not know where he is leading you, Quando você não souber para onde ele está guiando, trust him. confie nele. When the structures you are depending on falls down around you, Quando as estruturas das quais você dependia caem ao seu redor, trust him. confie nele. When you can see him or when you can't see him, Quando você puder vê-lo ou quando não puder vê-lo, trust him. confie nele. When you can feel him or when you can't feel him, Quando você puder senti-lo ou quando não puder senti-lo. when the way is clear or the way is dark, trust him. Quando o caminho for claro ou escuro, confie nele. When somebody is there for you or when nobody is there to wipe your tears, Quando há alguém ali para lhe dar suporte e apoiar, ou quando não houver alguém para enxugar sua lágrima, just trust him. apenas confie nele. Trust and never doubt, and he will surely bring you out. Confie e nunca duvide, e certamente ele sempre vai te libertar. Well, I have to go to my seat now. Bem, eu tenho que encerrar e voltar para minha cadeira agora. But as I go to my seat, Mas antes de ir para minha cadeira, there is a word here that I have to leave with you. há uma palavra aqui que eu preciso deixar com vocês. And the word is that we must remember the power of the blood. E a frase é a seguinte: nós precisamos nos lembrar, há poder no sangue. Examine this narrative with me, if you please. Examine essa narrativa comigo One last time. por uma última vez. The brothers of Joseph conspired against him Os irmãos de José conspiravam contra ele, because of his dreams and because he was the favorite of his father. devido aos seus sonhos e porque ele era o favorito de seu pai. Jacob had given Joseph a coat of many colors. Jacó havia presenteado seu filho José com um casaco de muitas cores. And in the process of taking his coat from him, E no processo de tirarem de José aquele seu casaco, the brothers of Joseph smeared it with blood. os irmãos de José o mancharam com sangue. They smeared blood on his coat. Eles jogaram sangue no seu casaco. And that was designed to be a sign and symbol of Joseph's death. E o objetivo era que aquele sangue fosse sinal e símbolo da morte de José. But I must tell you, beloved, Mas eu preciso dizer para você, meu amado, Joseph's brothers used the wrong thing. os irmãos de José usaram o símbolo errado. They should have never used blood on Joseph's coat. Nunca deveriam ter utilizado sangue no casaco de José. You see, the blood is not a sign of death. Perceba, o sangue não é sinal de morte. The blood is a sign of life. O sangue é sinal de vida. The same blood that protects Joseph in Genesis O mesmo sangue que protegeu José no Gênesis, protects the children of Israel in Exodus. protegeu os filhos de Israel no Êxodo. And it's the same blood that flowed from Calvary in Palestine E é o- from an old rugged cross. E é o mesmo sangue que fluiu lá na Palestina de uma rude antiga cruz. So the message that God has for those assembled here this evening, Então a mensagem que Deus tem para aqueles reunidos aqui esta noite, no matter what you are grappling with in your life right now, não importam as circunstâncias com as quais você se depara em sua vida agora, make sure you keep yourselves covered in the blood of Jesus. certifique-se de que você está coberto pelo sangue do Cordeiro. Revelation 12:11 says, Apocalipse 12:11 diz: they overcame Satan e eles venceram Satanás by the blood of the Lamb, pelo sangue do Cordeiro, by the word of their testimony, pela palavra de seu testemunho. and they loved not their lives unto death. E eles não amaram as suas vidas, mesmo à morte. So when you are hated by those close to you, Então, mesmo quando você for odiado por aqueles que estão próximos
próximos a você. Don't worry too much about it because you're covered in the blood. Não fique preocupado demais porque você está coberto pelo sangue. If you are mistreated, misunderstood, used and abused, Se você não é tratado de forma cordial, se você é mal interpretado, não se preocupe. don't worry too much about it. You're covered in the blood. Não se preocupe demais, você está coberto pelo sangue. I'm not talking about goat's blood. Eu não estou falando de sangue de cabras ou cordeiros. I'm not talking about bull's blood. Não estou falando de sangue de vacas e bois. But I'm talking about the blood of Jesus. Estou falando sobre o sangue de Jesus. I'm talking about the blood of the matchless Lamb of God. Estou falando sobre o sangue do incomparável Cordeiro de Deus. I'm talking about that blood that will never lose its power. Estou falando sobre aquele sangue que nunca perderá o seu poder. The reason why you should be covered in the blood A razão pela qual você deveria estar coberto por esse sangue is because there's power in the blood. é porque há poder no sangue. The blood will seal you. O sangue vai selar It will você, secure you. vai te dar segurança, It will sanctify vai you. santificar você It will soothe you. e irá te dar possibilidade de It salvação. will save you. Ele vai ser cabível para você e salvá-lo. It will calm your fears and soothe your doubt. Ele vai acalmar seus medos e resolver suas dúvidas. The blood will dry your tears. O sangue vai enxugar suas lágrimas. So whatever you do, Então, o que quer que você for fazer, if you are living with life's ups and downs, se você está vivendo com os altos e baixos da vida, make sure you keep yourselves covered in the blood of Jesus. certifique-se de que você está vivendo coberto pelo sangue de Jesus. Because there's wonder-working power Porque in the há blood of Jesus. maravilhoso poder no sangue de Jesus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão.
a qualquer sofrenda alma. Ele traz a paz pra quem nada tem. Jesus Cristo é tudo. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem quer viver, Ele é o pão. Please keep singing softly in the Por background. favor, continue Could you please cantando keep singing bem softly in the suavemente. background? No fundo, você poderia continuar cantando? Very softly. Por favor, bem suave. In the African nation of Burundi, Na nação africana de Burundi, in the 1980s, 90s, there was civil war. na década de 80 e de 90 do século passado, houve guerra civil. And the government forces were fighting a fierce battle with the rebels. E as forças do governo estavam lutando de forma furiosa contra os rebeldes. And they were getting ready to descend on this one little village. E estavam se preparando para invadir essa vila em específico. And whether it was the government forces on the rebel or the rebels, the people in the village were in trouble. Mas as pessoas ali da vila, independentemente de quem invadisse primeiro, os rebeldes ou as forças do governo, eles estavam em problemas. So the two brothers saw them coming. A true story. Two brothers saw them coming and they ran out into the woods, the forest. É uma história verídica, e até que dois irmãos viram e perceberam as forças se aproximando e correram para a floresta. And I don't know if it was the government forces or the rebels, but one of those started chasing the brothers. E eu não sei se eram as forças do governo ou dos rebeldes, mas eles começaram a perseguir aqueles dois irmãos. And through the woods they shot the oldest brother. E ali em meio à floresta, eles atiraram no irmão mais velho. And the older brother, he's laying there with blood all over him, his clothes. He called his younger brother over. E o irmão mais velho estava ali ensanguentado, e então ele chama o irmão mais novo depois do tiro. And he said, "Listen, put on my bloody shirt E ele and diz- put on my bloody pants E ele diz: pegue a minha roupa que está com sangue ensanguentado, pegue a minha camisa, pegue a minha calça and lie right under me." e fique debaixo, fique na parte de baixo de mim. And when the forces came and they saw, they thought both of them were dead. E quando as forças vieram, pensaram que os dois estivessem mortos. And because of the blood of the elder brother, E por causa do sangue do irmão mais velho, the younger brother was saved. o irmão mais novo foi salvo. There's someone here today, you have challenges in your life. Alguém aqui hoje que está enfrentando desafios e problemas em sua vida? I have no idea what it may be. Eu não tenho ideia do que possa ser. But you need yourself to be continued, to be covered in the blood of Jesus. Mas você precisa hoje receber a cobertura do sangue de Jesus. And you need special prayer. E você precisa de uma oração especial. Won't you stand right now? Você poderia ficar em pé agora? Não resista mais. I'm going to call Pastor. Could you come and pray for us? Eu vou chamar o pastor. Por favor, pastor, você poderia vir orar para nós? Tomorrow evening and Friday and Sabbath, Amanhã à noite, na sexta e no sábado, I'm going to call people to recommit their lives to Jesus through baptism. eu vou fazer um convite às pessoas reconsagrarem as suas vidas a Deus através do batismo. Or to get baptized for the first time. Ou, quem sabe, sejam batizadas pela primeira vez. Pray and think on it right now. Ore e pense sobre isso, se é a sua realidade. Pense nisso agora. And when the appeal comes, E quando o apelo vier, when the invitation from God comes to be His, quando o convite de Deus vier para que você se torne totalmente dele, please come down. por favor, eu quero que você venha aqui à frente. Pastor, Pastor, we need you to pray for us. Senhor Deus, enfrentamos desafios que muitas vezes não sabemos como iremos transpô-los. Existem circunstâncias totalmente fora do nosso controle. Passamos por injustiças nesta vida.
Muitas vezes nós não enxergamos uma luz no fundo do túnel. Às vezes somos acusados falsamente. Às vezes, ó Deus, parece que o mundo está para desabar sobre nós. Mas se agradecemos, Senhor, pela mensagem dessa noite, porque nos lembramos que existe um poder tremendo no sangue de Cristo. E cobertos com esse sangue, ó Deus, nós temos a certeza que nada irá deter a nossa vitória. Nós temos a firme convicção que a nossa salvação está garantida. Nós realmente acreditamos, ó Deus, que podemos todas as coisas, que podemos ser vencedores sobre todas as coisas por meio daquele que nos amou. Que possamos sair daqui hoje, ó Deus, cobertos com teu sangue. Que possamos estar aqui protegidos por ele, para que os nossos pecados sejam todos lavados. E com a alma lavada, ó Deus, sem nenhum peso, sem nenhum fardo, que possamos caminhar para a vitória. Porque Jesus está ao nosso lado. Ele está à nossa frente e à nossa retaguarda, tirando todos os obstáculos ao nosso caminho e nos protegendo. Por isso, ó Deus, nós queremos te agradecer por esse irmão mais velho e pelo seu sangue que nos traz vida, e nele nós te agradecemos hoje e sempre. Amém.